Coringa é um ótimo filme com uma ótima direção, uma ótima fotografia, um ótimo roteiro e uma ótima atuação do Joaquin Phoenix, Robert De Niro, mais uma galera. Mas o ponto que eu queria tocar hoje é que ele é bastante desconfortável. A experiência de assistir Coringa no cinema pode ser muito desconfortável. Primeiro, o filme tá lotado. Tem muita gente querendo assistir e ver filme lotado é sempre ruim, porque vai ter gente falando, etc. O que não é o problema desse filme. O problema desse filme, quando ele tá lotado, é o desconforto geral. Certas pessoas são mais impactadas pelas cenas do que outras. E essas pessoas que são mais impactadas, elas ficam visivelmente desconfortáveis, ficam se balançando, ficam nervosas, assistindo o filme, muito tensas. E isso pode acabar tirando você um pouco da experiência de assistir o filme. Então, se você puder ir num cinema que é mais vazio, se você puder ir num cinema daquele tipo Espaço Net, ou sei lá, vai nesse cinema, vai ser melhor. Vai num dia que não seja segunda-feira, vai tipo numa quinta, sabe? Que é um dia bem mais vazio. Vai ser muito melhor a experiência e é um filme que se deve ver no cinema. A não ser que você seja esse tipo de pessoa que fica mais tensa. Aí deixa eu ver em casa, ver depois. Não vai perder muita coisa. Se você levar spoiler, não é tão importante assim pra experiência do filme, porque a trama é bem previsível. Se você ver o trailer, você vai saber do que se trata, você vai saber como que ela vai funcionar, e aí você vai continuar aproveitando o filme de qualquer forma. Agora eu vou entrar na parte onde tem mais spoilers. É o seguinte, a gente acompanha o Arthur Fleck na jornada para virar o Coringa antes de começar, né? Antes de todo esse caos começar na vida dele, né? Não na cidade, a cidade já tá em caos. E a gente vai acompanhando os momentos na vida dele onde vai acontecendo essas mudanças, né? Onde ele vai descobrindo que talvez ele seja filho do Thomas Wayne, onde talvez ele tenha sido adotado pela mãe. São momentos conflitantes. A primeira coisa que a gente tem que notar quando vai assistir esse filme é que você não pode confiar no Coringa. Porque você tá vendo tudo pelo ponto de vista dele, você não sabe se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. Assim como em Clube da Luta, quando a gente depois descobre que na real era uma pessoa só e não duas, acontece isso na cena da vizinha dele, que eles não falam o nome, mas eu vou chamar de Vamp, porque é o nome dela em Atlanta. Se você acha que eles estão juntos, em certos pontos você vai perceber antes que eles não estão, mas o filme te diz que eles estão juntos, só que mais pra frente ele mostra que não. Também acontece isso quando o Coringa aceita a arma do amigo de trabalho dele, onde a gente tem a versão dele, que foi aquela que ele insistiu, mas tem a versão do amigo dele que diz que não foi nada disso, que ele tentou comprar a arma e ele em teoria roubou, né, a arma dele. Óbvio que a primeira reação que a gente tem é de achar que o amigo dele mentiu, né? Só que conforme você vai chegando mais pro fim do filme, você começa a ver que talvez isso não tenha acontecido mesmo, que tenha sido tudo uma ilusão da cabeça do Coringa. Porque se ele realmente tentou fazer ele ser demitido e tirar ele do emprego, por que ele ia na casa dele com um vinho e, tipo, consolar o cara, saca? Tipo, se ele não gosta do cara e queria que ele saísse do emprego, ele não era amigo de verdade. Então não tinha por que ele tentar ter essa boa relação com ele depois. Outra cena que também é muito questionável é a cena do banheiro com o Thomas Wayne, que ele dá um soco nele. Ele pode realmente ter sido socado pelo Thomas Wayne quando confrontou ele, ou aquilo ter sido só a forma como o Arthur sentiu a conversa deles dois, a recepção que o Thomas teve com ele, entendeu? Não necessariamente aquilo aconteceu. Então isso acaba gerando um conflito de tipo, você deve confiar ou não no que está sendo exibido na tela. Porque a gente tá vendo tudo pela cabeça de um psicopata, assim como foi no final. Né? Então, tipo, você não necessariamente deve confiar em tudo que tá na tela. Quando você para pra pensar no filme, óbvio. Quando você tá assistindo só para entretenimento, não importa, você só assiste. Trazendo outro paralelo nisso sobre o que confiar ou não, tem a parte sobre ele realmente ser ou não filho do Thomas Wayne. Na minha interpretação, ele era filho do Thomas Wayne. Aquela foto escrito atrás com a assinatura do Thomas era real e não tinha sido a mãe dele que fez. O Thomas botou ela no asilo Arkham e botou, tipo, que ela tava com vários problemas e ela ficou presa lá pra não poder confirmar. Não sei se ele realmente foi abusado ou não quando era mais novo, mas que ele era filho do Thomas, a minha interpretação diz que sim, que ele era filho dele, que a mãe dele não era maluca. E quando ele matou a mãe dele no hospital, ele sabia que ela não era maluca, ele sabia que ela tinha sido colocada no asilo Arkham de propósito só pra afastar do Thomas, e ele sabia sim que ele era filho do Thomas. Mesmo assim, ele foi lá e matou a mãe dele. Porque isso são traços de psicopatia do personagem e a gente tem alguns momentos onde deixam isso em dúvida. Por exemplo, quando ele mata o amigo dele que botou ele pra ser demitido, é porque ele acha que o amigo dele ferrou com ele. Então ele fez isso como vingança e não matou o anão porque o anão era alguém que também sofria assim como ele. Na cabeça dele ele via dessa forma. O que bota ele em uma posição de reação e não de ação. Ele só reage ao que fazem com ele, assim como foi no metrô e assim como foi com o Murray que zoa ele, né, mais pra frente. E ou os policiais correram atrás dele, etc. Mas isso não necessariamente é verdade, até porque, como eu disse, a gente não sabe se o cara realmente fez aquilo ou se foi uma coisa da cabeça dele, pra justificar o fato dele roubar. Uma cena que poderia resolver essa parte de se ele é realmente um sociopata ou não, é quando a gente descobre que a vizinha nunca saiu com ele de verdade. Como deixa em aberto, eu acho que ele matou ela e a filha, mas isso fica muito em aberto,
então você não sabe se ele realmente mata as pessoas porque ele é mau ou porque ele acha que tá se defendendo. Então você tem esse momento de ambiguidade entre saber se ele é ou não um sociopata, se ele é uma pessoa muito ruim ou não. Porém, se você parar pra analisar, percebendo que ele matou a mãe dele, sabendo que ela não tinha feito nada de errado, que era tudo para ferrar com ela, pra mim cai por terra, tipo, ele não ser, ele faz de propósito. Então, pra mim, ele sabia disso e matou ela. Pra mim, ele sabia que o cara não tinha feito nada de mal pra ele, que ele que imaginou aquilo e matou ele com uma tesoura. E pra mim, ele sabia desde o começo que ele não tinha nada com a vizinha dele e ele foi lá e matou ela de propósito. O que torna o Joker um sociopata, assim como no final ele mata a gente lá do Asilo Arkham, né, que tava a psicóloga, e sai pisando tranquilão com a marca de sangue no sapato, etc. Então isso, a gente falou, ah não, mas o Joker ele não é um cara mau, ele foi a sociedade que acabou com ele e acabou gerando tudo isso. Não, cara, não foi isso. Ele era um sociopata e ele passa a aceitar isso a partir de um momento do filme. Tipo, o que tá no entorno dele, se você excluir tudo isso, você vai perceber que nada afetou ele. Ele até afetou as coisas em volta sem querer, mas as coisas em volta não necessariamente afetaram ele. Tudo que tava ali no final do filme já tava dentro dele no começo do filme. Só que era algo muito, muito intrínseco, entendeu? Talvez ele realmente tenha sumido com a placa e não quebraram nele, sabe? Tipo, o puto que ele tá do trabalho dele foi pra um beco que quebrou a placa. É um pouco que eu tô falando de você não dar ambiguidade, você não sabe que é verdade, que é mentira, e um pouco de mostrar que na real ele sempre foi o que ele era no final do filme e não o que ele virou. Não é uma história de transformação, é só uma história dele aceitar, é uma história de aceitação sobre o que ele realmente é. Para fechar o raciocínio, eu não quero que esse vídeo se estenda muito, eu acho interessante como esse filme se amarra com a mitologia do Batman. Eu não acho que necessariamente precisava ter mostrado a morte dos pais do Batman. Acho que só mostrar o cara com a arma indo em direção ao beco depois de uns tiros já resolvi perfeitamente. E também tem o fato de que o filme também se passa em uma situação onde é bem parecida com o que a gente já conhece sobre Gotham, principalmente do que foi retratado na série Gotham, né? E que é antes do Batman, onde tá todo mundo ferrado, onde tem uma briga dos ricos com os pobres. Então isso é muito interessante, como ele se amarra na mitologia. Mostra que o Thomas Wayne talvez não seja esse cara tão foda que ele... Não que ele seja o que a gente acha que ele é, mas que quando o Batman e o Alfred falam sobre, parece ser, porque a gente tava vendo a visão do Batman, a visão do Alfred, a visão do, sei lá, do Comissário Gordon. E agora a gente viu a visão de um cara que... não vou nem dizer a visão do Coringa, né? A visão do Arthur Fleck, que é um cara que tava fora dessa elite, e vê o Thomas Wayne como alguém mais um rico snob, né? Como o resto da cidade também aparenta ver depois de um determinado ponto do filme. Só pra fechar o vídeo, algumas últimas considerações. Eu acho que é muito escroto o cara pegar metade do elenco de Atlanta e botar tipo em 5 cenas. Quando eu vejo no trailer, eu falei, vai ter vez pra caralho. Não teve. Mas ao mesmo tempo, a utilização foi boa. A gente teve a Van, a vizinha, em alguns momentos muito interessantes ali. A forma que ele trabalhou com ela foi muito legal. Podia não ter tido aquele trechinho Clube da Luta de ficar tendo flashes do que aconteceu. Só ela perguntando, tipo, pô, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Já dá pra entender que na real aquilo foi coisa da cabeça dele. E a fala do Paperboy falando que é só o Paper Guy, pra mim fechou o filme. Perfeito, só por conta disso, 10 Coringas de 10. Quem cultiva a semente do amor